Prezados amigos, estamos em 2025, sinal de que nós conseguimos acompanhar mais um ciclo de 365 dias em que nós vimos a movimentação do planeta Terra em torno do Sol. E isso significa que a oportunidade de aprendizado, crescimento e desenvolvimento espiritual se renova para todos nós que ainda estamos matriculados na experiência corporal. Que nós consigamos juntos, nesta noite, aproveitar esses breves instantes e construirmos as vibrações necessárias para que os amigos espirituais de fato consigam estar no nosso meio. E estando conosco, que eles nos auxiliem nas nossas necessidades, sempre muito variadas, mas em especial que os amigos espirituais nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. Depois de 6 meses, eu imagino que a última vez que eu estive aqui foi em julho, pude novamente sentir não só as vibrações amigas desta casa, mas as notas melodiosas produzidas pelo nosso irmão Esdras, que nos ajuda, ou que nos ajudam a ambientar com uma esfera mais sublime. Muito obrigado por tudo isso. A proposta nossa da noite é que a gente faça algumas considerações acerca de um dos princípios básicos da doutrina espírita. Essa doutrina se fundamenta com muita solidez em torno de ensinamentos básicos, que a gente podia resumir, como todos já sabemos, em pelo menos 6 deles. Nós, na doutrina espírita, entendemos que o universo, que os universos, que a criação está sob uma coordenação da maior inteligência, da inteligência suprema do Criador de todas as coisas. A doutrina espírita, portanto, se fundamenta no princípio básico da existência de Deus. Além desse princípio, a doutrina espírita se fundamenta na certeza inarredável da imortalidade da alma, descortinando-nos a ideia de que a vida se estende para além da estreiteza do corpo físico. Portanto, a imortalidade também é um dos ensinamentos básicos dessa doutrina de luz. Mas além desses ensinamentos, a doutrina espírita informa-nos um outro princípio, o da pluralidade das existências, ensinando-nos que o processo de construção dos valores imperecíveis, das virtudes ou dos valores morais, se constrói através das múltiplas experiências reencarnatórias. Além disso também, a doutrina espírita ensina como fundamento básico que a vida inteligente, pujante, se manifesta em todos os quadrantes do universo, através do princípio básico da pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita ensina que Deus, na sua sabedoria
rege a vida através de uma lei sublime de causa e efeito, evitando, portanto, nossas considerações acerca de qualquer injustiça por parte do Criador. Porque, segundo esta lei e este princípio, nós que construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, só o fazemos ou nos ajustando à lei de causa e efeito, entendendo que toda ação gera uma reação, ou transgredindo essa lei e agindo contra as leis cósmicas e naturalmente colhendo o que plantamos. A doutrina espírita também ensina que além da indumentária física, do instrumento corporal, nós também temos um outro corpo, o corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. E é com essa indumentária que após a jornada encarnatória, nós nos apresentamos no plano espiritual. É esse corpo semimaterial, sutil, que manifesta a nossa identidade enquanto espíritos, enquanto individualidades. Não fosse o perispírito, nós não nos apresentaríamos no plano espiritual tal qual somos. Além disso, a doutrina espírita tem como fundamento básico, o ensino básico, a comunicabilidade entre o plano espiritual e o plano corporal, naturalmente, obedecendo às leis da comunicação entre os dois planos, já que a comunicação com o plano espiritual não é feita de forma aleatória ou num toque de botão mágico. Há princípios que precisam ser aceitos e obedecidos para que haja a comunicação entre os dois planos, mas segundo a doutrina espírita, a comunicação entre os dois planos é uma realidade inarredável. Hoje, nós faremos algumas reflexões em torno de um desses ensinamentos. Nós vamos falar sobre a pluralidade das existências. Nós vamos fazer algumas considerações sobre a reencarnação, porque sem esse recurso, o espírito não conseguiria caminhar, ou desenvolver-se, ou alcançar os seus propósitos de perfeição. É a bênção da reencarnação que nos faculta a todos corrigir o que equivocadamente transgredimos, destruímos, ferimos ou machucamos. É a reencarnação que nos propicia a bênção de poder refazer caminhos, redirecionar estradas e nos ajustarmos com as leis divinas. Todos nós já sabemos que, sendo misericordiosamente justo e bom, Deus abre sempre uma porta de misericórdia e de perdão para todos os seus filhos, invariavelmente. Mas a misericórdia e o perdão divino não têm as características da nossa justiça humana ou da nossa ideia de perdão. Porque para nós, perdão significa com isentar o transgressor, o criminoso, o equivocado, de suas responsabilidades pela ação infeliz praticada. Deus jamais nos isentará das responsabilidades dos atos que cometemos. Da mesma forma que nos alegra, nos abençoa e nos auxilia quando agimos de acordo com as leis divinas,
colheita nossa e não castigo ou prêmio divino, também nos responsabiliza pelos nossos atos infelizes. E ao nos responsabilizar, não nos castiga, não nos pune, mas abre uma porta para que nós nos reeduquemos. Abre uma porta para que nós nos reajustemos com a vida e, naturalmente, com a própria consciência. Porque, como sabemos, segundo informam os espíritos amigos, todas as vezes que transgredimos as leis divinas, ferindo, machucando, maltratando alguém, nós, naturalmente, fazemos um registro automático de consciência. É uma memória RAM, um registro automático de memória. Transgrediu a lei de Deus, registro na consciência. E a consciência só nos libertará quando nós tivermos reajustado a nossa direção, o nosso caminho. Talvez seja por isso que o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 136, vai dizer que nós só conseguimos quitar a consciência pelo reajustamento de nossas ações infelizes. Então, a reencarnação não é primeiro uma criação da doutrina espírita, mas é um ensinamento didático-pedagógico que a doutrina espírita acolhe no conjunto dos seus ensinamentos e dá clareza na percepção dessa possibilidade de retorno que o espírito tem para realizar o seu processo de crescimento. E aí, eu já estou me sentindo de casa, já faz tempo aqui, e eu nem sei se já narrei algo dessa natureza para os senhores, porque a gente vai ficando idoso e vai esquecendo o que já falou, e vai repetindo inúmeras vezes, e as pessoas muito generosamente acabam ouvindo tudo de novo, fazendo de conta que é a primeira vez. Se por acaso eu já tiver narrado esse fato, eu espero que os senhores me perdoem. Mas quando se trata de adotar a ideia do princípio da reencarnação como bênção, eu fico com vontade de fazer uma ilustração, pedindo desde já desculpa aos irmãos, porque é algo tão pessoal, é algo em primeira pessoa, que é horrível. Mas mesmo assim eu vou pedir desculpa aos amigos e vou narrar uma experiência muito pessoal, não com propósito de autobiografia, até porque eu não a tenho, mas para que isso possa nos auxiliar a compreender a bênção da reencarnação. Eu não sei se já tive a oportunidade de dizer aqui que eu venho de uma família material na presente existência muito pobre, abaixo da linha de pobreza. Uma família miserável. E minha mãe e meu pai, analfabetos, tiveram 9 filhos. Desses 9, eu sou um deles. E, desde cedo, nascido naquela pobreza, eu trouxe algumas dificuldades de saúde. Muito franzino, eu não tinha essa protuberância abdominal que tenho hoje. Eu era esquelético, sardento e ferrugem no cabelo. Por isso eu me olho hoje, me sinto lindo, porque eu já fui muito feio. Então eu olho hoje, tem quase uma sensação de Brad Pitt. Entenderam? Mas eu nasci e desde criança, muito criança, eu apresentei alguns problemas num aparelho digestivo que tinha muito reflexo e exacerbação na fossa bucal. Eu tinha aftas muito violentas desde criança. E
Essas aftas eram tão exacerbadas que os lábios, inferior e superior, viviam todos cheios de feridas, aquelas perebas. Eu não sei nem se os mais jovens sabem o que é pereba, mas os da minha idade devem saber muito bem. E aquilo era tão incidente que eu tinha dificuldade, às vezes, de engolir a saliva. Líquido era uma dificuldade. Daí porque eu era muito magro. Quando a minha esposa me conheceu, é um espírito de luz, só pode ser. Porque eu era tão horrível, eu pesava 40 quilos. E ela ainda assim quis namorar comigo. E de lá para cá tem 41 anos que ela está comigo. Vai direto para as esferas superiores. Mas eu então tinha afecções bucais 30 dias por mês. Quem já teve afta aí deve saber o tanto que esse negócio dói. E eu tinha a boca toda tomada por aftas desde menino. E era um menino que, embora faminto, tinha restrições em comer. Porque tudo que eu punha a boca doía, feria, machucava. Eu que adoro frutas cítricas, não podia. Porque laranja que eu adoro, jirica, manga, era uma tortura. Então, além das feridas bucais, eu tinha também fortíssima dor de cabeça esporádica. Tinha uma crise de dor de cabeça, ela passava, depois de 2, 3 dias, voltava de vez em quando. De maneira que lá em casa, quando eu amanhecia e dizia que estava com dor de cabeça, a família toda chorava. Porque eram 2, 3 dias de dor intensa. E minha mãe, coitada, pobre, analfabeta, que mãe que não quer ver um filho livre da dor? Então, tudo que diziam para ela, que era bom para curar as feridas, ela fazia. E claro, a vizinhança sempre fraterna, cada um queria trazer uma notícia. E nós tínhamos uma vizinha, Dona Tuta, uma mulher muito generosa, querendo ajudar, vendo aquela coisa, disse: Marinha era o nome da minha mãe para os íntimos. Marinha, por que você não faz uma mistura de losna com alho e sal e põe nas feridas que sara? Que mãe que não quer ver o filho curado? Minha mãe fazia aquilo. E põe, os senhores não fazem a ideia da dor que isso tem. E cada vizinho sabendo, me vendo, todo mundo via aquela coisa horrorosa, dava uma sugestão. Então tinha de pingar limão com sal, tinha pingar vinagre com sal e aquela coisa. Mas lá na nossa cidadezinha, que era desse tamanho, tinha uma única farmácia. Imagine uma farmácia há 50 anos atrás no interior. É preciso contextualizar para vocês entenderem. E o dono da farmácia era um homem de uma generosidade, está no plano espiritual. Seu Walter José Ramos, que lá na cidade era conhecido como Seu Valtinho. E minha mãe, então, quando eu estava naquelas crises terríveis, ela me levava até a farmácia de Seu Valtinho. E Seu Valtinho, ele se condoía, primeiro que sabia as condições financeiras da família. E ele, então, oferecia de vez em quando à minha mãe um produto que era um líquido chamado de violeta. Os mais jovens talvez nem saibam, mas os da minha idade, ou um pouco próximo, sabem o que é violeta. E ele então, minha mãe, quando me levava, disse: Seu Valtinho, eu vim cá para ver se o senhor tem alguma coisa para aliviar a dor dele. É muita. E Seu Valtinho, então, pegava um algodãozinho. É genciana, né? A senhora conhece, é da minha idade. Viu? Somos jovens. Então, Seu Valtinho passava a violeta nas feridas. Aquilo doía também. Mas, além de doer, me deixava pior do que o Coringa do filme Batman. Horrível. Todo colorido com aquela coisa. Além das perebas, a tinta da violeta.
E ele geralmente dava para minha mãe o vidrinho, sabia que ela não podia pagar, e dizia, olha, só ela leva, e vai passando nele. Então ficava aquela coisa horrorosa a semana inteira, o mês inteiro. Tinha criança que me via, chorava, assustada, de ver aquela coisa, magro, sardento, ferrugem e pintado de palhaço, com a Violeta. Mas assim a vida transcorreu e eu inúmeras vezes questionei como criança, primeiro a existência de Deus. Meu Deus, que absurdo. Outras vezes a justiça dele, porque minha mãe, católica, analfabeta, mas fervorosa, falava-me muito, porque às vezes eu dizia, mãe, por que eu sofro isso? Ela disse, meu filho, é Deus que sabe. Porque Ele que sabe o que é bom para nós. E eu, como criança, tinha dificuldade de aceitar um Deus desse. Espera aí. Ele sabe o que é bom para mim, me manda tudo isso aqui, me faz sofrer, porque Ele é que sabe o que é bom para a gente. Eu comecei a questionar a bondade desse Deus, sabe? Mas como minha mãe era muito religiosa, eu falava, eu não queria que minha mãe ficasse brava comigo, porque se eu dissesse que Deus não era muito bom, ela ficava meio brava. Meu filho nunca diga uma besteira dessa. Logo cedo ela me levava para o catecismo, lá no catolicismo, e eu criança comecei a ir ao catolicismo, ouvia as lições, e tudo falava que Deus era bom e justo. E lá na rua onde eu morava, tinha pessoas que tinham muita posse material, e nós que éramos miseráveis, junto com outros vizinhos que também eram miseráveis. E que Deus é esse? Lá na rua onde eu morava, tinha um menino que tinha um problema de paralisia. Ele era paraplégico. As crianças todas corríamos e ele não podia. E às vezes eu questionava minha mãe de novo, mãe, mas por quê? Ele é assim? E ela dizia, meu filho, Deus é que sabe, porque Deus é que sabe o que é bom para nós. E eu fui tomando uma certa birra desse Deus, entendeu? Mas a vida tem das coisas fascinantes. Minha mãe me levou logo cedo para a igreja, me tornei coroinha, ajudante da missa, estudei em colégio salesiano, e graças a Deus, no contato com a igreja católica, eu peguei as primeiras noções de Deus, as primeiras noções da vida espiritual, mas aquilo tudo me incomodava um pouco. Até que, em determinado momento, por essas ironias do destino que não existem, eu acabei esbarrando com conhecimento espírita, pelas mãos de um homem extraordinário, que me recebeu por primeira vez na casa espírita e me ofereceu a água pura e límpida da doutrina espírita, não da religião, mas da doutrina espírita, na sua pureza como revivescência da mensagem do Cristo. Dr. Orlandino Barbosa de Lima, que já se encontra no plano espiritual, a quem eu devo tudo que sou. E se não sou nada, não é culpa dele, é minha. Mas ele me apresentou a doutrina espírita e me falou da justiça de Deus noutra perspectiva, da bondade de Deus que nos faculta a bênção do recomeço e do reajuste pelas portas da reencarnação, a fim de que nós possamos ir construindo a felicidade que desejamos, naturalmente refazendo os caminhos equivocados que já trilhamos. E ele me disse uma vez, Inácio, quando você conhecer um pouco dessa doutrina, vais entender que não há injustiça. Vais entender que ninguém é culpado da nossa infelicidade, da nossa desventura. Porque nós, Inácio, segundo o que a doutrina espírita ensina, é que somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. E é verdade. Agora que o conhecimento espírita se alargou, eu me dou conta de que nós realmente construímos a nossa felicidade ou infelicidade pelos nossos atos, pelas nossas ações.
Se virmos alguém cometendo alguma injustiça, algum crime, algum desatino, não nos preocupemos. Oremos por ele. Porque é seu tempo. E de acordo com a misericórdia divina, ele terá a oportunidade de reajustar-se. Eu comecei a estudar a doutrina espírita. Era a década de 80, início dela. E depois de uns 2 anos estudando a doutrina espírita, eu já tinha lido a obra de André Luiz, que, aliás, me descortinou uma nova realidade da vida, confirmando a lei de causa e efeito. Eu ainda tinha as afecções bucais, menos os lábios, que já não eram tão feridos, mas a boca, a laringe, a faringe, ainda eram muito machucadas. E, por ironia do destino, meu emprego foi ser professor da rede estadual. E naquela época, tiraram daqui mesmo. Naquela época, o instrumento de trabalho do professor era giz. E por ironia do destino, eu tinha alergia a giz. Aquilo exasperava o pó de giz, a minha afecção bucal. E eu era tão magro e dava 8 horas de aula por dia. Às vezes eu ficava tão mal que eu não conseguia beber água. E um dia, após uma manhã exaustiva de aulas, eu ia saindo para ir embora, a secretária me para e fala: Inácio, está tudo bem? Eu disse: está. Falei: Inácio, você está muito pálido. Eu estava suando. Uma sudorese de dor. Ela: Inácio, você precisa ir ao hospital. E como o hospital era próximo da escola, ela foi comigo até o hospital. Chegou lá, o médico me examinou e disse: nossa, você precisa ficar internado. Você está com anemia profunda. Você tem que tomar um soro. E me internaram. E eu comecei a tomar um soro. E aí, tive que pegar um atestado, que eu era professor, no outro dia tinha aula. Naquela semana, eu fiquei internado. E o presidente do centro, Dr. Orlandino Barbosa de Lime, que era um homem muito alegre, jovial, foi ao hospital me visitar. Chegou lá, conversou comigo, trocou ideias e disse: Inácio, eu quero lhe fazer um convite. Você está estudando a doutrina espírita, já tem uns 2 anos, frequentando a nossa casa. Eu queria convidá-lo, quando você sair daqui, eu queria que você fosse a uma reunião mediúnica. Eu já tinha lido, já tinha escutado sobre a reunião mediúnica, mas nem sabia o que era. Primeiro, a gente é danado para achar que a reunião mediúnica é um show pirotécnico. Você vai chegar lá, um espírito vai baixar, aquela coisa, né? Naquela época usava-se muita palavra incorporação. E a gente tinha aquela ideia, analfabeto que eu era das coisas espirituais, pensava que incorporação era assim, um espírito vinha, entrava dentro do médico e achava que era assim. Porque eu ainda não entendia que a incorporação se dá através de ondas eletromagnético-espirituais, numa expansão do perispírito que se conecta eletromagneticamente com a mente do médium e se manifesta. Da mesma forma que a gente chega em casa, aperta o controle remoto e por onda eletromagnética a televisão liga. A gente chega em casa, aperta o botão, por onda eletromagnética o portão se abre. E os espíritos, para se comunicarem, não precisam entrar no corpo de médium de jeito nenhum, porque dentro do corpo só o próprio espírito que habita. E a comunicação mediúnica se dá por uma conexão eletromagnética espiritual. Mas então, eu fui por primeira vez a uma reunião mediúnica numa quarta-feira. Deixei o hospital. Na quarta-feira seguinte, que era o dia da reunião mediúnica, eu fui à reunião mediúnica. E no dia que eu fui, tinha 3 visitantes. Eu era um deles. Eu nunca tinha visto a reunião mediúnica, não sabia como é que era. Então cheguei, estava a fila de cadeiras aqui na frente, eu e mais 2 pessoas, a mesa com os médios em volta, e aí logo fizeram a prece, apagaram a luz, e começou a parte das comunicações.
Um espírito veio, se comunicou. Eu sempre fui muito cético, sabe, Esdras? Pensei, mas é isso que é? Reunião mediúnica? Ainda fiquei assim, será que é verdade isso aí? Uma dúvida danada. Aí logo outro espírito veio, se comunicou, e eu acompanhando o diálogo do dirigente com o espírito. E na segunda comunicação eu pensei, meu Deus, mas como é que tem gente que acredita nessas coisas, né? Porque eu pensei que numa reunião mediúnica eu ia ver, era um espírito, eu não sabia como é que era. Nesse momento, aconteceu um fato interessante, inexplicável naquela época. De repente, do nada, eu comecei a sentir um peso no peito e de repente uma vontade de chorar incontrolável. E eu pensei, meu Deus, eu estou ficando maluco. E eu não queria chorar ali, nem sabia se podia. Eu não perguntei se podia chorar na reunião. E eu tentando segurar, e de repente senti uma energia que fez com que os pelos se eriçassem mesmo. E aí eu não aguentei. Comecei a chorar, tentando controlar, e um espírito se comunica. Através de uma senhora, uma médium, Dona Juventina Barbosa, que à época tinha uns 70 e poucos anos, que já está no plano espiritual, através dela, o espírito, conectado psiquicamente, e ela, que era uma médium muito educada, ainda assim, deu uma espécie de soco na mesa e disse: como eu já tentei matar esse infeliz, mas quando estou quase lá, algo atrapalha. Nisso, o dirigente, o esclarecedor, vem e fala com o espírito: oi, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. O espírito, através da médium Dona Juventina, fala: bem-vindo? Num ambiente onde esse infeliz está? E o médium apontou para trás assim, ela estava de costas para mim. Eu pensei, será que é para mim? Aí o dirigente, com toda a psicologia amorosa e com conhecimento do evangelho e da doutrina espírita, fala com o espírito: meu irmão, eu imagino que você deve estar sofrendo muito. Nisso você acertou. Até que enfim. E eu imagino que você precisa de ajuda. Preciso. Me ajudem a eliminar esse infeliz. E a médium virou o dedo para trás. Nós éramos 3, eu pensei, deve ser o outro. Porque a gente sempre pensa que não é com a gente. E ele falou: meu irmão, eu escutei você dizendo que tenta matá-lo há muito tempo. Vamos agradecer a Deus que você ainda não tenha feito isso. Porque se você tivesse matado ele, você seria um assassino. Ele estaria comprometido pela consciência com as leis de Deus. E aí o Espírito falou: e por que ele está livre? E o dialogador falou: mas quem lhe disse que ele está livre? É porque o senhor não sabe que indivíduo que é esse. Eu digo: meu Deus, deve ser outro. Isso é um assassino. Eu digo: não sou eu. Isso é um criminoso. E o dirigente vira e fala para ele através da médium: pois é, meu irmão, ainda bem que é ele que é o criminoso. Que bom que não é você. Mas você está doente. Você precisa de ajuda. Fique conosco e deixe-o com a misericórdia divina, porque ela se encarregará de auxiliá-lo para que ele possa reajustar-se pelos crimes cometidos. E ele então, sofrendo, disse: olha, tudo bem, porque eu sofro há muito tempo, mais do que o senhor imagina, culpa dele. O senhor está dizendo que eu posso ser ajudado.
eu aceito, tudo bem. Mas o senhor não pense, porque o senhor não sabe quantos estão ali fora com ódio dele. Não tem problema, vocês cuidam de mim, porque eles cuidam dele. E aí o dialogador falou com ele, então tá, meu irmão, vamos cuidar de você. Vamos tratar das suas dores, dos seus sofrimentos, e o espírito se foi. E eu estava urrando. Aí já não conseguia mais controlar a emoção, chorava. Dizia, meu Deus, mas será que é comigo? Será que eu fiz isso? A bênção do esquecimento. Se nós não o tivéssemos. O esquecimento temporário não nos isenta das responsabilidades que a bênção da reencarnação facilita no reajuste. E a partir daí, eu continuei a frequentar a casa espírita, a estudar. E sem que eu percebesse, eu comecei a notar que ao invés de ter afta 30 dias, eu estava tendo aftas 20 dias por mês. Vocês é que não sabem o que é ter afta 30 dias. 10 dias parecia céu, Marlon. De repente eu comecei a ter afta a cada 15 dias. E de repente, deixei de ter aftas frequentes. Lá de vez em quando tenho uma, vou reclamar, eu me lembro de que está tudo certo. Está maravilhoso, está ótimo. Mas o espírito, antes de ir, contou algo que eu deixei para falar agora para vocês. Na hora que o dialogador estava conversando com ele, o dialogador fala assim: meu irmão, eu imagino que ele lhe fez muito mal. Ah, fez. O senhor não sabe o que ele fez. Durante o período da Inquisição na Idade Média, na Espanha, ele trabalhava para a igreja e tinha, em troca de benesses, a tarefa de ser um inquiridor para que as pessoas acusadas de heresia se confessassem herege. A tarefa dele era fazer as pessoas se confessarem herege. E quando a pessoa não confessava, ele tinha alguns métodos de tortura. Um deles, pegava o herege de cabeça para baixo, amarrado pelos pés, pegava um vidrinho com um produto e perguntava, você é ou não é herege? Se a pessoa dissesse não, um pingo de ácido na boca da pessoa. É ou não é herege? Se a pessoa, apesar daquela dor, ainda dissesse que não era, outro pingo de ácido. E aquele ácido era tão violento que corroía a língua e destruía o aparelho respiratório. O senhor não sabe quantos ele matou, querendo forçar as pessoas a dizer que era uma herege em nome da igreja e para usufruir de benesses pessoais. Aí o dialogador explicou para ele, olha, meu irmão, imagino o tanto que ele agiu equivocadamente, mas posso lhe fazer uma pergunta? Aí o espírito disse, pois não. O senhor acompanha ele desde criança? E o senhor disse que já quis matá-lo faz tempo? Acompanha. Então o senhor sabe que a vida dele não tem sido fácil. Ele merece. O dialogador falou, não tenho dúvidas de que ele merece. Mas que não seja o Senhor o cobrador. Deixe para as leis da vida. E a partir daí entabulou-se a conversa que o levou para o tratamento. De lá para cá, os senhores não fazem ideia das bênçãos que a vida já me concedeu. Dentre elas, a informação espírita, sem a qual talvez eu estivesse num manicômio, eu estivesse enlouquecido. Graças à doutrina do Cristo, iluminada pelo Espiritismo, eu descobri que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é generoso. É tão generoso
que o criminoso que eu ainda sou, numa noite como essa, ainda tem almas amigas, generosas. Eu fui tão bem acolhido na entrada como sempre. Fui abençoado com os abraços, com as melodias do Esdras. E eu estava até rindo que eu ia falar disso e pensei, meu Deus, como Deus é bom. Como Ele trata os criminosos. Porque Deus é amor. Deus não quer punir ninguém, não quer castigar. Mas também não quer isentar ninguém das responsabilidades. Por isso criou a bênção da reencarnação. Para que nós pudéssemos o que não demos conta de fazer numa vida, quem sabe fazer em outra. O que não demos conta ainda, continuar fazendo. Por isso, envergonhado por estar falando de mim, eu encerro a minha fala. Mas antes disso, eu quero agradecer o rapaz que me deu esse papel aqui na entrada. E ao ler essa segunda página, eu fiquei pensativo. Com os prodígios da ciência e da tecnologia, o ser humano projeta-se no macrocosmo, passeia na superfície da Lua, constrói estações orbitárias e explora cada vez mais o espaço exterior. Penetra no microcosmo, revela o genoma, a intimidade atômica e já opera maravilhas com a nanotecnologia. Paradoxalmente, porém, foge ao conhecimento de sua própria realidade espiritual, interexistencial e multiexistencial, fazendo ainda presente o célebre desafio de Delfos, tão lembrado por Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Que verdade absoluta! Nós precisamos nos conhecer como seres imortais, criados para a perfeição e para a felicidade, mas com a responsabilidade de construirmos a felicidade que sonhamos. Por isso, como exercício que eu ainda não consigo praticar, levemos novamente para casa a mensagem do Espírito Marco Prisco, a aplicação do cristianismo. Se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Que Jesus nos ajude a caminhar nessa direção e que 2025 seja mais uma oportunidade. Muita paz para todos nós.